Olá, boa noite, querido aluno, querida aluna. Espero que todos vocês estejam bem e estejam em paz. Estamos aqui na nossa segunda aula para a gente falar sobre a nossa temática, nossa disciplina, que é gestão e teorias administrativas. Importante reforçar que dentro de todos os aspectos de nossa disciplina, a gente começa falando sobre uma informação, uma frase de um grande pensador e autor chamado Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto do século XXI, ele não é aquele que não sabe ou não consegue ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E é refletindo sobre o aspecto que eu faço um convite para que a gente possa, por mais que os nossos conhecimentos ou habilidades, por mais que saibamos muito sobre essa temática da gestão e das teorias administrativas, convido você a ressignificar, a reaprender e aprender cada vez mais para que você possa dominar esta temática. Irei compartilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar em tempo real com os slides dessa nossa aula de hoje. Vamos lá. E aí nós podemos falar, dentro desses aspectos das teorias administrativas, a gente pode observar o seguinte: cada teoria administrativa que existiu em determinada época, e aí a gente reforça, tá? Esse conceito que a gente trouxe na aula passada, cada teoria administrativa, ela nasceu numa época, fruto de um momento em que os países, as eras, as cidades estavam vivendo, os estados, e aí cada uma tinha um enfoque e uma ênfase. Então, por exemplo, a gente pode verificar que na época, aproximadamente no início de 1903, tá? No início da era da administração, houve aí a ênfase nas tarefas, tá? E o principal enfoque, a gente pode verificar que é a racionalização do trabalho em nível operacional. A gente pode verificar que um pouco tempo depois, ainda por fruto da administração científica, houve o surgimento da teoria clássica, teoria neoclássica, teoria da burocracia e a teoria estruturalista, onde observem que o enfoque, na verdade, delas eram distintos, mas a ênfase de cada uma dessas teorias que eu falei agora, elas estavam na estrutura. E aí a gente vai avançando. Em 1932, a gente pode verificar que houve a teoria das relações humanas, posteriormente teve a teoria do comportamento organizacional, tá? E houve a teoria do desenvolvimento organizacional. Observe que nessas teorias, a ênfase que elas tinham eram nas pessoas. Então, primeiro a ênfase nas tarefas, depois na estrutura, depois nas pessoas. Num cenário posterior à ênfase das pessoas, houve a teoria estruturalista, a teoria da contingência, que aí o foco, a ênfase já era o ambiente, tá? E aí, posteriormente, ainda numa época muito similar, houve a teoria da contingência, que a ênfase era na tecnologia, era um avanço tecnológico substancial que trouxe, tá? Trouxe aí um avanço, um crescimento muito grande nessas organizações. E aí a gente pode perceber que há também novas abordagens a partir daí, onde a ênfase sempre foi a competitividade organizacional que trazia todas as outras teorias, cada uma na sua particularidade que poderia ser concerne a essa situação, e aí o foco era competitividade e resultado. A gente começa a perceber, dentro dessa questão das teorias administrativas, por exemplo, que Fayol, ele um engenheiro de Minas, uma pessoa inteligentíssima, altamente competente, requisitada, gabaritada, ele fundou a teoria clássica, tá? E existia um confronto das ideias, por exemplo, na época, de Taylor e Fayol. Observa que Taylor, ele criou a administração científica. De um outro lado, a gente vê Fayol criando a teoria clássica. E o que é que acontecia aí? Taylor, ele tinha uma ênfase, ele acreditava que o melhor resultado vinha pela ênfase nas tarefas. Já Fayol, ele já acreditava que
o melhor resultado viria pela ênfase na estrutura, e eles tinham divergências. De um lado, Taylor visava aumentar a eficiência da empresa por meio da eficiência, olhando sempre para o lado que tanja o ser operacional. Fayol não. Fayol, ele queria também o aumento da eficiência, mas por meio de uma forma e disposição de órgãos competentes, organizações setoriais, departamentalizações e interrelações. E a gente percebe que entre a teoria da administração científica e a teoria clássica, a gente percebe muitas diferenças. A fundamentação da teoria clássica é exatamente o aumento da eficiência, como a gente falou, é o aumento da produtividade do trabalho, a ênfase da estrutura organizacional, é o planejar, organizar órgãos e cargos, que são importantes, e a partir daí também dirigir as atividades. Existiam 6 funções básicas da empresa, segundo Fayol. Fayol achava que as empresas eram divididas em funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis e funções administrativas. E cada uma era relacionada a uma atividade fim. As funções técnicas, atividade fim da empresa, comerciais em relação às compras, vendas, permuta, as funções financeiras em relação ao capital, à manutenção, os pagamentos, em relação à segurança, à proteção contra roubo, segurança, incêndio, os possíveis atentados que existiam por conta da época, funções contábeis em relação a registros, a questão dos livros contábeis, as tomadas de decisão, e funções administrativas com a incumbência de coordenar todas as áreas, setores que fossem principalmente ligadas ao presidente. E também nessa época existia o que a gente pode chamar de funções universais da administração, onde existia ao lado do prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Cada uma dessas funções tinha o seu lado específico. E ainda para Fayol, a gente pode observar que existiam princípios gerais também da administração. Tá? Para Fayol, a administração deveria se basear em leis, normas, regras, princípios, instruções normativas, regulamentos, para que os procedimentos estivessem ali bem regulamentados. E a partir daí, ele designou 14 princípios para utilizar em qualquer circunstância que ele pudesse ver. Primeiro, a questão da divisão do trabalho, onde falava-se aí que as tarefas deveriam ser divididas e cada funcionário deveria se especializar em um número limitado de tarefas. Fael também falou sobre autoridade, responsabilidade, quanto à questão do dar ordens, do poder, da obediência, da responsabilidade. Falou também sobre a questão da disciplina, que nós vimos 3, tá? E aí a gente passa adiante. E aí Fael falou sobre mais unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses indivíduos gerais, a remuneração de pessoal. E a gente pode observar que nessa linha Fayol tinha todos esses princípios aí na unidade de comando. Cada pessoa tinha que receber ordens apenas de um único superior, tá? Unidade de direção. E aí se leva em consideração as atividades direcionadas a um único objetivo, que devem ser coordenadas por um único responsável. E aí, na sequência, aí, a subordinação dos interesses individuais gerais e os aspectos que levavam a uma justa e garantida satisfação dos empregados por meio do que eles ganhavam. Quanto mais trabalhavam, mais eles seriam retribuídos. E houveram outros, como a centralização, como a cadeia escalar, como a ordem, como a equidade, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu destino onde haveria a centralização, a concentração da autoridade no topo da cadeia hierárquica, do organograma empresarial, a cadeia escalar, a ordem adequada para cada coisa no seu lugar, de forma organizada, de forma material ou de forma até humana. E também existia a questão da equidade, o princípio geral da equidade, onde aqui falava sobre justiça, lealdade e amabilidade. Rafael também falou, finalizando esses princípios, sobre a estabilidade do pessoal em relação à rotatividade que era prejudicial. Então, ele queria que a pessoa passasse muito tempo na empresa. Para ele era importante isso. A iniciativa,
onde todas as pessoas deveriam ser encorajadas a ter iniciativa, tá? Desde que elas não deixassem de cumprir os princípios direcionados pela autoridade com muita disciplina, tá? A partir daí também, por fim, o espírito de equipe, a união entre as pessoas que levariam maiores resultados, tendo essa união impedindo desavenças, dissidências, tá? E aí a gente pode chegar num cenário, enquanto a gente pode observar que Taylor e Fayol cuidavam da empresa de uma forma em que eles viam a empresa de baixo para cima, a gente pode observar, tá, que Ford e Taylor, eles viam a empresa nessa linha aqui, ó, de baixo para cima, tá bom? Com a base no chão de fábrica. Já Fayol pensava diferente. Fayol acreditava que tinha algumas informações importantes, mas ele divergia. Ele já acreditava que as empresas tinham que ser direcionadas e geridas de cima para baixo. E dentro da evolução do conceito das escolas, das teorias das relações, das teorias administrativas, a gente entra num cenário em que a ênfase começou a ser vista pelas pessoas. As pessoas precisavam entrar num aspecto diferente. Eu precisava deixar de focar na tarefa, de focar em uma coisa, em outra, e eu precisava, para crescer, focar nas pessoas. E houveram muitas, no final do século XX, houveram muitas divergências entre as escolas e as teorias administrativas anteriores, e aproximadamente 1930, Elton Mayo, junto com outros autores, fez uma diferença importantíssima. A gente pode perceber que Elton Maio queria humanizar a administração. Ele queria democratizar a administração, coisas que a gente fala nas escolas anteriores, a gente não via isso, tá? Então, por exemplo, se a gente for fazer um estudo comparativo entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, enquanto de um lado se observava a organização como máquina, a outra se via a organização como grupos humanos. De um lado, ênfase em tarefa, tecnologia, de um outro ênfase em pessoas, grupos sociais. A gente pode perceber que, enquanto se inspirava em sistemas de engenharia, o que levava em consideração naquele lado eram os sistemas de psicologia. E aí, por aí, a gente pode perceber que existiam ênfases e linhas de trabalho diferenciadas em cada uma das teorias administrativas. Depois da teoria das relações humanas, onde o foco, tá, foi dar ênfase nas pessoas, houve e teve início aí, aproximadamente na década de 1950, na teoria neoclássica. É uma teoria que foi a redenção, praticamente se dizendo assim, da teoria clássica atualizada, redimensionada, repaginada, recalchutada e modernizada, onde se pegou todas as teorias administrativas anteriores e se fez uma teoria mais abrangente. E aí veio um grande pensador, um grande autor chamado Peter Drucker, tá? Então, Peter Drucker, ele foi o pai da administração neoclássica. Foi a partir dos seus princípios e da sua forma e digamos, administrar, que ele levou em consideração conceitos como eficiência, eficácia, efetividade. E as pessoas até hoje, talvez até você possa confundir, às vezes, a diferença entre eficiência e eficácia. Quando a gente fala sobre eficiência, você fazer a coisa certa. Você seguir um regulamento, uma norma, instrução normativa, um procedimento operacional padrão, um ANR. Quando a gente fala em eficiência, é você fazer a coisa certa. Já a eficácia é você ter resultado. É você utilizar a melhor forma para se ter resultado. Resumindo, eficiência é fazer o certo, eficácia é ter resultado, e efetividade é quando você consegue juntar o melhor dos dois. Eu fiz o certo, tive resultado, eu fui efetivo. E Peter Drucker trabalhou bastante essa questão. A gente pode observar exatamente nesse quadro comparativo que existe uma comparação entre abordagens, entre conceitos na teoria clássica, a teoria das relações humanas e a teoria neoclássica. Olha que bacana quando a gente olha, principalmente, enquanto de um lado existiu o conceito do homem homo economicus, tá? Que é o conceito do homem na teoria clássica, do lado na teoria das relações humanas era o homem, o homo social, o homem social. E na teoria neoclássica, o homem organizacional e administrativo. A gente pode perceber, por exemplo, as ciências mais relacionadas nos primórdios da administração era engenharia pura. E aí começou a perceber, por exemplo, na teoria das relações humanas, a psicologia social
Na neoclássica, era o melhor de cada um, era algo eclético. Eu podia pegar algo da engenharia, algo da psicologia, e assim sucessivamente. E a gente pode perceber que existiam diversas minúcias diferenciadas. Então, ó, a abordagem da teoria clássica era a organização formal exclusivamente. Já na teoria das relações humanas, é a organização informal, tá bom? Na teoria neoclássica, tanto era o melhor de uma como o melhor do outra. Porém, a gente começa a perceber que, por exemplo, Peter Drucker, ele conseguiu pegar o melhor da teoria das relações humanas, tá? E confrontar também com o que não era bom da teoria clássica e pegar até a parte boa da teoria clássica, que também tinha as suas particularidades positivas. A gente pode perceber que, por exemplo, quando a gente traz para a teoria neoclássica, a gente pode ver que a ênfase estava na prática pura e simplesmente da administração, reafirmando aí os postulados clássicos, a ênfase nos princípios gerais das escolas administrativas anteriores, nos objetivos, nos resultados, e tudo isso de forma muito eclética, tá? E aí foi marcada a questão da administração, onde passava pelo planejamento, pela organização, pela direção e pelo controle. O processo administrativo, ele primeiro precisava ser bem planejado, precisava definir a missão, objetivo, programar, para depois ele ser organizado. Depois que ele fosse organizado, aí sim tinha que se dirigir, direcionar, comandar e posteriormente controlar, monitorar, ajustar, fazer ações corretivas, algo muito interessante dentro desse aspecto. E aí foi se trabalhado na questão da teoria neoclássica, na abordagem neoclássica, a gente pode ver que foi falado aí muito sobre os tipos de planejamento. E a gente pode ver o nível do planejamento estratégico, planejamento tático e operacional. E a gente pode ver que de um lado o estratégico está ligado ao nível institucional, o planejamento tático ele está num meio intermediário e o operacional ele está bem ligado ao chão de fábrica, à base operacional. Posteriormente houve aquilo que a gente chama de teoria estruturalista, onde aqui começou-se a dar uma oposição da teoria clássica, fez-se uma oposição ferrenha à teoria das relações humanas, como se ela fosse muito humana, muito digamos, psicologicamente falando, muito exageradamente olhando para pura e simplesmente a psicologia. E aí houve uma necessidade de visualizar a organização, comunidade social, um novo conceito de estrutura, ciências sociais, e aí começou-se a organizar. Foi daí que nasceu a burocracia, digamos, racionalizar os processos, definir os processos, e era esses processos organizados e estruturados, por isso o nome da teoria estruturalista, bem estruturados, que levariam exatamente a organizar de forma mais humana, porém racional. A teoria das relações humanas era humana sem racionalidade, era pura e simplesmente emocional. Já essa teoria da burocracia, tá? Ela dividia o trabalho, tinha hierarquia, racionalidade, uso de regra, mas ela pegava tudo isso de forma organizada. E aí surgiu muito o termo da burocracia, e hoje, às vezes, quando a gente fala sobre burocracia, as pessoas falam muito sobre disfunção burocrática, porque o exercício irregular da burocracia é a disfunção burocrática. A burocracia é algo bom, ela leva a organização, ela leva a estruturação, ela leva a padronização. Com isso eu tenho um melhor resultado. Algo foi bacana feito por Williams aí, porém algumas pessoas levaram deteriorado e aí acabou se indo para a disfunção burocrática. E a gente fala aqui da abordagem comportamental. E é interessante a gente verificar esse estilo de abordagem, porque, mais uma vez, as pessoas iam sempre contra a teoria das relações humanas. Tá? A teoria comportamental ela foi um desdobramento da teoria das relações humanas, mas de forma muito crítica e severa. A gente pode verificar que vários autores eles conseguiram falar sobre o comportamento, sobre a conduta que levaria ao resultado. Ela foi chamada também de teoria behaviorista, tá? E aí tinha abordagem das ciências do comportamento, né, o abandono de posições pura e simplesmente normativas, prescritivas, e a ênfase também permaneceu nas pessoas, mas dentro de um conceito organizacional mais amplo, não pessoa pela pessoa, mas a pessoa no contexto organizacional, tá bom? E aí a gente pode perceber que existiram inúmeros autores, mas grandes figuras como, por exemplo, Abraham Maslow,
Eles falaram e deram uma contribuição fantástica sobre a questão do comportamento humano, sobre a hierarquia das necessidades humanas, sobre a motivação do ser humano, que ela é levada e oriunda da necessidade de cada um, tá bom? Então, falou-se muito nessa abordagem sobre a motivação. E é exatamente isso que a gente precisa verificar. A ênfase nas pessoas, tá bom? A ênfase na motivação. E aí começou-se a perceber de uma forma mais madura e mais ampliada que, por exemplo, Maslow, Likert ou Simon, eles puderam exatamente organizar de forma mais madura o homem nos seus aspectos organizacionais. E a ênfase foi muito forte na motivação, nas necessidades humanas, nos estilos de administração. Começou-se a falar sobre teoria X, teoria Y e outros aspectos importantes sobre o desenvolvimento humano organizacional. É importante a gente perceber que em todas essas escolas da administração, cada uma foi evoluindo a partir de uma crítica muito forte à outra escola. E aí a gente finaliza, então, querido aluno, querida aluna, a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.